Então, acho que tá babando ovo demais de um técnico só. Bom, chegamos então ao assunto, né, que tá deixando todo torcedor brasileiro aí maluco, que é o assunto Ancelotti / técnico da seleção. Hoje, durante o jogo, o Luiz Roberto, em alguns momentos, ele foi enfático ao dizer que a CBF está praticamente certa com o Ancelotti. Ele assumiria ou no final do ano ou no início, né, no final da próxima temporada, no meio de 2024. Isso porque eles têm a certeza de que o Ancelotti não vai ficar no Real Madrid muito tempo. O contrato dele se encerra ao final dessa próxima temporada que vai se iniciar, né? Da temporada 2023-24, ao final dela ele deixará o comando do Real Madrid. Saiu uma notícia num jornal europeu, não vou me lembrar o nome agora, mas dizendo que já há algumas rusgas entre ele e a direção do Real Madrid, que ele está cobrando alguns reforços e não está sendo atendido, principalmente para o ataque. E talvez a relação já comece a estar estremecida. E há um desejo do Ancelotti ele já tinha manifestado isso antes mesmo de assinar com o Real Madrid, depois de encerrado o contrato dele, ele ainda treinar uma seleção. E aí o Brasil está tentando, se baseando nisso, nessa ideia dele de ainda treinar uma seleção antes do fim da sua carreira para convencê-lo a assumir o Brasil. Diante desse cenário, eu vou começar pelo Adiel, que já foi o que espumou aqui em um determinado momento, já criticou, xingou o velho italiano, meteu louco aqui. Você esperaria o Ancelotti com essa certeza de que ele vem, com o que o Luiz Roberto falou e com o que a CBF trabalha? Ou foda-se, o trabalho tem que começar, valeu Ancelotti, é isso? Valeu Ancelotti não, né? Soltar a nota valeu Drogba também não pode. Siga em frente, né? Estevão, eu acho que a CBF está aguardando o cliente que nunca vem, sabe? Aquele vendedor de roupa, o Cássio vai lembrar muito bem, que trabalha no centro da cidade, recebe um cliente, aí o cliente pergunta, quanto tá essa roupa? Ele fala, tá R$300, vou ali e já volto. Então acho que é isso, acho que o CBF não pode esperar pelo Ancelotti, a seleção é muito maior do que o Ancelotti. Carregando no cinto, né? A CBF não pode esperar pelo Ancelotti. O Ancelotti não ele é um grande treinador, mas a CBF tem que entender que a seleção brasileira é muito maior do que qualquer treinador. Como eu fiz no vídeo, como eu falei no vídeo, o Brasil precisa encontrar alguém comprometido. Tá na cara que o Ancelotti não tá afim de assumir a seleção brasileira. Mas ele é casado até hoje, pô. Tudo bem, pode ser. Eu acho que é por isso também. Ela fala, olha, não vai pro Brasil não, lá é perigoso, vão roubar tuas carteiras e tal. Enfim, cara, na boa, veja bem, Cássio Ângelo, seu time tá correndo atrás. Você criticou, Cássio Ângelo, a negociação com o Manuel Capaz, que é um zagueiro, porque demorou tanto tempo, porque você falou que pela forma como foi negociado, o tempo que demorou a negociação, o Capaz é o Van Dijk sul-americano. Essas foram as suas palavras. Então, do jeito que a negociação está indo para o Ancelotti, ele vai resolver os problemas de política, educação, cultura, esporte e lazer do Brasil. Tudo. E não é bem assim. Eu acho que o Brasil tem que ter outras opções. O Edinaldo fica dizendo que o plano A é o Ancelotti e o plano B quem é? O Ancelotti ele sai do Real Madrid e fala, olha, eu vou assumir a Itália e não o Brasil. E aí o Edinaldo fica com uma na bunda e outra no nariz, pra ele ficar de otário ali. Porque não dá pra entender isso. Desculpa, eu sei que vocês acham que eu tô pegando pesado, sei lá, o Ancelotti e tal. Ele é uma boa opção, é um grande treinador, mas eu tô de saco cheio de ouvir o Edinaldo dizendo, não, nós vamos nos reunir com ele. Eu vi uma notícia aí, que eu nem sei se é verdade, mas o jornalista que postou confirmou que o Edinaldo teria uma reunião com o Ancelotti na Espanha e o Ancelotti está no Canadá. Porra, isso aí não faz o menor sentido, cara. Então, acho que tá babando ovo demais de um técnico só, entendeu? A seleção, há muito tempo atrás, ela era disputada por treinadores, muitos treinadores queriam treinar a seleção brasileira. E agora o Brasil está correndo atrás de um italiano e tá na cara que o italiano tá dando fora no Brasil, tá dizendo que tá no lugar quando na verdade está em outro, tá dizendo que tá numa casa noturna quando na verdade está no bar, e o Edinaldo tá perdido com boas opções aqui no Brasil também. Aí fica a critério. Pode muito bem, dá errado como dá certo, mas eu acho que
é mendigar demais o trabalho do Ancelotti, entendeu? E nada contra, mais uma vez, respeitando toda a história que o Ancelotti tem, todos os títulos que tem, mas é muito tempo, é mendigar demais. E aí a gente vai esperar até 2024. O Ramon Menezes vai fazer um trabalho muito bom, quando de repente ele vai entregar uma seleção muito boa e o Ancelotti começa a fazer merda. Porra, eu acho muito tempo sem um treinador. E é tempo para se perder que a gente não tem. Vai entregar na Copa América praticamente. Porra, é muito complicado isso. É o que tá acontecendo com o Brasil, Estevão e Cássio. Porra, bicho, não acontece com clubes aqui, entendeu? A gente, por exemplo, troca de treinador quase toda semana. Não dá certo, ele manda embora e traz outro. Então eu acho que assim, é bizarro o que tá acontecendo isso, cara. Se fechar e for esperar 2024, vai criar uma expectativa desnecessária, pode ser que o Ancelotti se arrependa, enfim, a gente não pode ficar à mercê da escolha de um técnico só. Olha, eu entendo essa preocupação, eu só acho que 2 pontos. Não existem boas opções no Brasil, existem uma boa opção, que é o Abel Ferreira, porque o Dorival, apesar de ter ganho ano passado, não sei se ele é esse cara para treinar a seleção, para tomar decisão, para né, lidar com essa situação de toda essa pressão de treinar a seleção. Como é que é, Cássio? Tá na beira do campo numa Copa do Mundo. Exato, de ter que buscar o Hexa. A gente já viu como a reta final dele no Flamengo, né? Os próprios torcedores do Flamengo estavam criticando ele. É verdade que depois se arrependeram também, porque o que veio conseguiu, né? Enfim. A prova de que a própria seleção não confia no Dorival é que desde o começo do ano ele ficou aí parado e em nenhum momento foi procurado para isso. Tudo bem que naquele momento a seleção, a CBF talvez estava voltada pro Ancelotti, mas mesmo assim, se houvesse essa confiança de que o Dorival era esse cara para assumir, e ao menos deixar engatilhado, né? Falando, vamos tentar lá com o Carcamano, se não der certo, você já fica aí de tocar e aí de butuca. Não aceita nada de ninguém não, que você vai vir com a gente. Então, pra mim a CBF não tem esse plano B. O Abel seria o meu plano B, acho que nesse momento, para assumir hoje, seria o cara quem eu colocaria. O Diniz ainda é muito verde, tá começando a cair lá no Fluminense. Nem o Fluminense mais que ele, os torcedores já estão putos. Então, é difícil. O Cássio cita o Luiz Castro, mas eu também coloco um pouco nessa questão. Vamos deixar o Luiz Castro trabalhar mais um pouco, amadurecer mais o fogão lá. Pode ser conseguir o maior título da carreira dele enquanto treinador e fazer história no Botafogo. Mas hoje eu vejo só essa opção do Abel fora Ancelotti. E tem o Jorge Jesus que corre por fora, né? Que hoje tá desempregado e pode aparecer. E não duvido nada dele aparecer aí como técnico caso o Ancelotti não venha. Justamente porque tá disponível no mercado. A CBF não ia se indispor com o Palmeiras também. Não seria uma negociação fácil tirar o Ancelotti o Abel do Palmeiras. Então, tem todas essas questões. E, sinceramente, cara, se o Brasil, com esse até o final do ano, e vai fazer... Tem 2 jogos, acho que só que se preocupam, que é contra o Uruguai e a Argentina. Esses aí, se perder, aí a CBF vai tomar um pouco mais de crítica. Mas, sinceramente, se chegar na Copa América e perder, cara, ó... boa, não vai mudar nada pro Brasil. O que importa, todo mundo sabe o que é a Copa. Se ganhar a Copa América e perder a Copa, vão criticar. Se perder a Copa América e ganhar a Copa do Mundo, ninguém vai nem lembrar da Copa América. Hoje a Copa América pro Brasil é que nem um campeonato estadual pra Palmeiras e Flamengo, sabe? Os caras já não se importam mais. Se ganhar, ótimo, beleza. Se perder, aí tem um pouquinho de crítica, mas... olhando o panorama do ano, no final das contas, ninguém, por exemplo, se o Palmeiras no final do ano ganhar o Palmeiras não ganhar porra nenhuma, ninguém vai lembrar que ele foi campeão do Paulista em cima do Água Santa, entendeu? Pra mim, o panorama é esse. Não sei o que o Cássio acha dessa situação toda, se ele gosta da ideia do Ancelotti, e se ele também aponta outro nome. Ele citou o Luiz Castro. Primeiro que ele defendesse essa ideia de Luiz Castro, que ele aqui é quase que o empresário do Luiz castrada, Castro. Né? Ele é o empresário do Luiz Castro nesse programa aqui.
Bom, Estevão Barros, ouvi atentamente você e o Adiel, e enquanto fazer uma silenciosa reflexão Mudou de junto ideia. à minha consciência aqui. Não, a conclusão que eu cheguei é o seguinte, que a CBF não tinha plano A para treinador, não. Jogaram um nome aí na mídia qualquer, um Ancelotti, e aí parece que viram que agradou grande parte da população, das mesas redondas ditas, entendidas de futebol, e aí a CBF parece que vai atrás dessa obsessão chamada Carlo Ancelotti. Para mim, o Silvio Edinaldo Rodrigues hoje está completamente perdido nessa questão de planejamento de um ciclo de Copa do Mundo, com todo respeito, porque ele sabia, o Ancelotti sempre deixou claro que ele ia cumprir o contrato dele com o Real Madrid, caso fosse mandado embora, ele viria para a seleção, mas não, pelo que a gente viu, a temporada do Real Madrid não seria o caso, já que, embora a equipe estava claudicante ali no meio da temporada, acabou até no final ainda se reconstruindo. Perdeu o Manchester City de goleada, perdeu, mas também era um Manchester City, não é o futebol brasileiro que por um jogo ia demitir o treinador. A partir desse momento, eu começo agora a olhar para o outro lado do muro e olhar para o lado do Carlo Ancelotti. O Carlo Ancelotti, como bem disse o bom jornalista Flávio Prado, lá da Jovem Pan, será que o Carlo Ancelotti precisa da seleção brasileira depois da carreira que ele já teve como jogador, como treinador? Vim aqui para jogar, viajar, pegar altitude, não ter tempo para trabalhar, não ter esse dia a dia com jogadores, ser criticado por uma imprensa dita, entendida de futebol. Nessa idade, com que vontade o Ancelotti vem trabalhar numa seleção brasileira, cara? Essa também é outra pergunta que eu faço. Será que ele vai ter fome de trabalho? Ou para ele vai ser mais ali um hobby a seleção brasileira, já que morar no Brasil a gente sabe que ele não vai. É muito difícil ele ficar por aqui. Nem a seleção mora no ficar Brasil. Na Itália. Cara, deve ficar na Itália, assistir alguns jogos lá na Europa, dizer que está acompanhando os jogadores em loco. Mas, de verdade, eu acho que a seleção devia pensar já em outro nome, cara. Eu acho que o Ancelotti não precisa disso e a seleção brasileira, como o Adiel muito bem falou, não precisa passar por esse papel. Agora, se fosse o Ancelotti que chega assim lá no Real Madrid e diz, não, vou para a seleção brasileira que eu quero ganhar uma Copa do Mundo, que é o título que me falta. Eu acho que eu tenho capacidade para trabalhar numa seleção, eu quero ir lá, eu quero ser campeão com a seleção brasileira. Aí é outra coisa. Mas essa novela aí que a gente está vendo de Carlo Ancelotti, eu não estou vendo o Ancelotti com essa vontade toda de vir para o Brasil, não. Embora a gente saiba que o Ancelotti é um excelente profissional, né? Está cumprindo seu contrato como ele disse que cumpriria lá no Real Madrid. Agora, o Luiz Castro, Cássio Ângelo, por que você enxerga o Luiz Castro um bom nome para treinar a seleção? É meme ou você de fato defende a seleção castrada? Cara, eu acho que é um treinador inteligentíssimo. Não é à toa que o Botafogo é o líder absoluto, soberano do Campeonato Brasileiro, faltando aí 13 jogos só para o Botafogo ser campeão. Deve ser o campeão nos pontos corridos mais antecipado da história, vai ser campeão na 25ª rodada, o Botafogo. Então, por que a gente não levar esse treinador para a seleção brasileira? Porque só não a gente pega a camisa da seleção brasileira e dá para o Botafogo, Estevão Barros. Por quê? Porque custa, né? O Botafogo não sei se gostaria de usar as cores amarelas, ia ficar parecendo o Nova Iguaçu. Eu acho que ia ficar um pouco confuso aí. Nova Iguaçu é laranja. Do Volta Redonda, perdão, confundi os times aqui. Mas o Botafogo ficaria parecendo um Voltaço, então talvez seria um pouco ruim pro clube do John Textor, né? Que agora é internacional. O Botafogo aí tem uma SAF, tem um dono americano, então seria uma negociação difícil. Aí o John Textor não ia deixar barato toda essa situação, cobraria para que sua equipe pudesse representar o país durante as competições internacionais. Eu acho que
é uma questão que ainda vai demorar a se desenrolar. Esse novo técnico da seleção não será nessa semana. Vamos lá, qual é o treinador gaúcho que tá desempregado, cara? Putz, Celso Roth. Eu não acho difícil aparecer um Celso Roth, não, cara, lá pela seleção, olha. Um Rogério Ceni. Vamos inventar alguma coisa assim. A gente tá sonhando com o Ancelotti, vai acordar com outra coisa, vocês vão ver. Daqui a pouco pode ficar desempregado aí o Mano Menezes. O Felipão, né, que tava desempregado, tinha encerrado a carreira, tava aposentado. Voltou aí das profundezas, né? Irritou o Atlético Paranaense para assumir o Galo. Então, vamos ver aí o que acontece. Ele vai levar o Turra pra lá? Não, o Turra parece que disse não pro Filipão. O Filipão fez o convite, ele disse não, só que tempo depois o Atlético falou, você falou rua pro Paulo Turra, e agora ele tá desempregado, mas ele não vai voltar a ser... Manda um oi sumido lá pro Filipão. Ele não voltará a ser auxiliar não, Cássio, ele vai ser técnico, talvez aí possa ser o nome da CBF também, né? Já que estão buscando qualquer um aí. Então pode aparecer o Paulo Turra aí. Eu não acharia loucura, hein? Vindo de CBF? CBF inventou. Daqui a pouco a gente chega com o Dunga de novo. Exatamente. Inventaram o Dunga como treinador. Por que não o Jorginho foi auxiliar do Dunga na Copa de... Barbieri. Aí a gente... Seria uma boa pra seleção, cara. Seria uma boa pro Vasco. Seria melhor pro Vasco do que pra seleção, né? Léo na defesa. Certamente levaria Léo. Alex Teixeira no meio campo. Gabriel Peck na ponta direita. Mas ia ser assim, Gabriel Peck e Vinícius Júnior na esquerda. Mas aí se o Vini Júnior começasse a jogar mal, ele botaria o Figueiredo lá. Figueiredo podia disputar a vaga com o Joeliton também, né? Já que é volante. Esse seria a seleção brasileira de Maurício Barbieri.